Shalom, meus irmãos, vamos continuar o nosso estudo bíblico. Hoje nós estamos na lição de número 5 da revista Passo a Passo com Cristo, que é uma revista da editora Lerban, escrita e elaborada pelo pastor João Leão dos Santos Xavier. Nós estamos estudando esta revista, ela nos ensina muito a respeito da Bíblia. Então eu peço a você que já está fazendo esta lição, ou você está vendo hoje pela primeira vez, nós temos todas as lições aí no canal do YouTube, você pode clicar aí, são 15 lições, da número 1 até a 15. Nós vamos estar estudando hoje. A revista ela tem 13, nós adotamos mais 2, que eu acho muito essencial para esse estudo bíblico ficar completo. Nós vamos estar trabalhando em cima disso. E você que está iniciando hoje a primeira vez, pega uma caneta, papel. Eu te aconselho a começar da lição número 1, porque vai ficar melhor para você. Pega a Bíblia, o nosso material de estudo, é um papel para anotações, aquilo que você tiver dúvida, e a Bíblia, para você tirar suas dúvidas. E também a revistinha, se você tiver acesso à revista Passo a Passo com Cristo, ela é muito importante para esse estudo bíblico. Mas se não tiver, ouça, vai anotando. Se quiser perguntar alguma coisa, entre aí no canal e pergunte. Nós vamos estar aqui tentando tirar suas dúvidas. Embora essa revista ela é muito explicativa, muito interessante, porque ela nos dá uma noção tão grande da palavra de Deus, Quero pedir a você que compartilhe com alguém, convide alguém para estudar a palavra de Deus com você, convide um parente seu, um amigo, divulgue esse estudo. Esse estudo é muito importante, maravilhoso esse estudo. Então compartilhe e deixe também aí o seu like, é muito importante. E se inscreva no nosso canal, que você vai estar recebendo todas as notificações das novas lições que nós vamos colocando aí no canal. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor. Vamos fazer estudo. Eu peço ao Senhor Deus que abra a nossa mente, o nosso entendimento para esse estudo, para tudo que o Senhor quer nos ensinar através desta lição, em nome de Jesus. Seja conosco, nos abençoe e traga paz. Hoje nós estamos na lição de número 5, o homem original. E nós temos o texto básico desta lição, é Gênesis 2, a partir do verso do 4 ao 17, que é a formação do Éden. Estas são as origens do céu e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Idequel. E este é o que vai para o lado oriental da Síria. E o quarto rio é Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden, para lavrar e o guardar.
E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. A ordem de Deus para o homem. Será que o homem não cumpriu esta ordem, não é verdade? Vamos ver aqui na revista O Homem Original. O versículo para decorar. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. A terra está cheia de homens terrenos e de homens celestiais. Homens celestiais é a nova criatura que aceitou Jesus como seu Salvador, o sacrifício da cruz, e que vive aqui nesse mundo, mas sabendo que ele tem uma vida espiritual. Para esta lição, tomaremos como base o livro de Gênesis, onde encontramos a história da criação do homem e o estado em que foi criado. E a partir do homem em seu estado primeiro, que podemos melhor prosseguir e descobrir lições práticas para a nossa vida. A expressão homem original. A seguir explicaremos o que entendemos por homem original. Não se trata de uma expressão contida na Bíblia, quer dizer, esta expressão não é encontrada no texto bíblico, embora a Bíblia fale do homem em seu primeiro estado, isto é, o homem original. Esta expressão não está no seu texto. Nós usaremos como um fim didático para ensinar a respeito do homem em sua origem. Identifica o homem no estado em que foi criado, quer dizer, o homem em seu estado primeiro, tal como saiu das mãos do Criador. Segundo, o homem antes de pecar. Essa expressão identifica o homem sem pecado. E Adão, antes de cometer o pecado de desobediência a Deus, é o homem perfeito, assim como o Senhor o criou. O homem em seu estado de inocência, não havia pecado nem culpa, e por isso o estado do homem era de completa inocência. O homem criado segundo o propósito de Deus. Deus, ele criou o homem puro, inocente, forte. Olha, o homem em seu estado natural, do jeito que saiu das mãos de Deus, o homem perfeito, homem criado em inocência e santidade. Aí ele atendia perfeitamente os propósitos de Deus, um ser como qual pudesse ter comunhão. Deus criou o homem para ter comunhão com o homem, para ter um amigo para conversar. Deus criou o homem para ser seu amigo. Deus, ele nos deu um privilégio tão grande sobre todas as criaturas da terra. Deus criou o homem para andar com ele. Segunda, criação e evolução. Há elementos na Bíblia que devem ser tratados como verdades indiscutíveis, como a existência de Deus, por exemplo. No caso da criação do homem, é a mesma coisa. A Bíblia declara a criação do homem há milhares de anos, enquanto a teoria da evolução surgiu relativamente há pouco tempo. Que a teoria da evolução é uma falácia pode se provar de muitas maneiras. Hoje ela está ultrapassada. A Bíblia declara mais de uma vez a criação do homem por Deus. O homem provém de Deus e foi criado por ele. Nós somos criados por Deus. E não existe essa história de evolução. Se fosse assim, continuaria evoluindo. Como o homem foi criado? O homem foi criado por Deus. Os outros seres foram criados por uma ordem de Deus. A gente vê no livro de Gênesis, no primeiro capítulo, todo o capítulo, Deus dando uma ordem. Haja. Vou ler um pedacinho só para você poder entender melhor, onde diz:
No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi tarde e a manhã do primeiro dia. E disse Deus: olha, haja uma expansão no meio. Isso aqui é o 6. Deus, ele criou todas as coisas. Deus criou, ele deu uma ordem, age, foi havendo, tudo que Deus mandou aconteceu. Mas o homem é privilegiado, foi criado pelas mãos de Deus, né? Mas o homem recebeu um tratamento completamente diferente. O homem foi formado de duas partes. Quando Moisés escreveu o livro de Gênesis, ele não estava querendo expor uma doutrina da constituição do homem. Ele diz apenas: Deus formou o corpo do homem do pó da terra, né? E Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. O homem passou a ser alma vivente. Mas daí vemos que o homem foi formado de duas partes distintas. Uma material, que é o corpo. Outra espiritual, alma vivente. O corpo foi formado do pó da terra. Gênesis 2:7. O corpo foi formado do pó da terra. Ó. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. O homem possui em seu corpo elementos constitutivos do solo terra, tais como fósforo, ferro, oxigênio, carvão, sódio, potássio, iodo, cálcio e muitos outros. Então, no nosso corpo tem todos os elementos que tem na terra. Isso é uma prova que nós fomos criados do pó da terra. Deus nos criou do pó da terra. O nosso alimento, ele vem da terra, ele vem através das plantas, dos animais. Então, o nosso alimento vem da terra. Quando o homem morre, seu corpo ele volta para a terra e ele vira o quê? Vira pó. Ele se desintegra, ele dissolve todinho e vira terra. O espírito, a parte espiritual veio de Deus, que está em Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Esse fôlego de vida é o fôlego de Deus. E o homem foi feito alma vivente através do que Deus soprou em nossas narinas. O fôlego de vida. A vida nossa vem de Deus. Nós fomos criados por Deus para sermos o quê? Servos de Deus. Nós fomos criados por Deus para ser amigo de Deus, andar com Deus. Andar com Deus é um privilégio. Olha o que diz aqui no livro de Eclesiastes, 12, que fala assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O espírito é a parte que veio de Deus. E quando nós morremos, o nosso espírito ele volta para Deus. Ele volta para Deus. E o nosso corpo volta ao pó. O homem passou a ser alma vivente, assim o homem se tornou um ser vivo. O objetivo de Moisés ao escrever o Gênesis não era provar a constituição do homem. Ele não falou dessa constituição. O homem se constitui de 3 partes: espírito, alma e corpo. Ele se constitui de espírito, alma e corpo. Eu quero ler ainda aqui no livro de Tessalonicense, 1 Tessalonicense 5:23, que diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e o corpo seja plenamente conservado, irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então,
o nosso corpo seja conservado para a vinda do Senhor. Que o nosso corpo seja conservado. E olha o que diz em Hebreus 4:12. Porque Deus, Ele nos criou, Ele nos separou com um objetivo. Nós não estamos aqui por acaso. Nós somos criados de Deus para realizar a vontade do Pai. Diz assim, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, nós temos alma e espírito. O homem também é, nesse sentido, a imagem e semelhança de Deus em demonstração. Nós aqui temos um gráfico onde fala Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos o Pai, que é o Criador, o nosso Deus Todo-Poderoso, o Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que está conosco. A todos aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo de Deus vem habitar no seu coração. Ele nos direciona, ele nos leva mansamente a águas tranquilas, que ele é o nosso orientador espiritual. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito de Deus habita dentro do coração de todo aquele que aceitou o plano de salvação, que tem Jesus como seu Salvador. Quando nós aceitamos, a nossa vida ela é mudada, porque Jesus, ele vem habitar em nosso coração. Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele nos orienta, ele nos ajuda, ele segura em nossas mãos nos momentos difíceis, ele está conosco. Então não se preocupe, Jesus está com você dentro do coração de todo aquele que o ama, de todo aquele que anda na presença de Deus. Qual é a condição do homem original? Ele foi criado reto e perfeito. Olha o que diz em Eclesiástico 7:29. Vede isso, tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas os homens buscaram muitas invenções. Deus fez o homem reto. O homem era para ter um homem obediente, vivendo na presença de Deus. Mas inventou muitas outras coisas e saiu, perdeu essa essência da presença de Deus. Como é para viver o homem? Sem pecado. O homem não foi feito para viver em pecado. O homem foi feito para viver em santidade, sem pecado, porque Deus, ele é santo. E os que andam na presença desse Deus têm que ser santo. Ele diz, ser santo, porque eu sou santo. Nós que andamos com Deus, temos que abandonar o pecado, sabendo que andar com Deus é a coisa mais preciosa que nós temos, é andar com Deus. Andar com Deus é abrir mão de todo o pecado. Andar com Deus é ter uma vida santa, pura, irrepreensível. Não é fácil, não vou dizer para você que é fácil, mas é possível. Jesus viveu aqui 33 anos sem pecar. E nós precisamos resistir ao pecado. Nós precisamos andar na presença de Deus em espírito e em verdade. Nós precisamos, porque somente Deus tem salvação eterna para nós. Somente Deus tem vida eterna para nós. Somente Deus tem alegria para o nosso coração. Olha o que diz em Romanos 5:12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então Deus nos escolheu para andar sem pecar. Não podemos ter uma vida de pecado, não podemos acostumar com o pecado. Nós precisamos lutar contra o pecado. Esse é o maior objetivo nosso, é conhecer a palavra de Deus. E através desta palavra, nós conhecemos e nós aprendemos a resistir ao diabo. Nós aprendemos a ter uma vida santa, uma vida cheia da presença de Deus, uma vida que verdadeiramente vale a pena ser vivida. Porque o nosso maior objetivo não é neste mundo, é no porvir.
A nossa maior riqueza, nosso maior tesouro está com Deus nos céus. Esse é o nosso maior tesouro. No livro de Gênesis 2:17, ele diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Deus deu uma ordem a Adão e ele não obedeceu esta ordem. Em Gênesis 2:25, fala da inocência, como que Deus criou o homem. E ambos estavam nus, e o homem e a sua mulher não se envergonhavam, porque eram inocentes, não tinha malícia, não tinha maldade. Então Deus criou o homem inocente. Deus criou o homem com grande capacidade física. Olha o que diz no verso 15. E tomou o Senhor Deus o homem, o pôs no jardim do Éden, para lavrar e guardar. Então Deus deu trabalho para o homem, ele ia lavrar a terra, quer dizer, se ele ia lavrar, se ele ia cuidar do jardim, com muita capacidade física, muita força. Imagine Adão, o homem feito pelas mãos de Deus. Que homem bonito, que homem forte, que homem poderoso, sem enfermidade, sem preguiça, né? Sem internet. Meu Deus, que homem, que força extraordinária tinha esse homem. Adão não devia ser um homem assim de 1,80 m, não, devia ter 3 metros de altura, bem grande e bonito. Isso na Bíblia não fala, mas eu que imagino, né? Nós podemos imaginar, embora não esteja relatando isso aqui, mas devia ser um homem de uma capacidade extraordinária, física e intelectual. Adão, ele deu nome a todos os animais. Todos os animais. Olha o verso 20. E Adão pôs os nomes a todo o gado, às aves do céu, a todo animal do campo. Mas para o homem ele não se achava adjuntora idônea. Quer dizer, ele não achou nada parecido com ele ali. Embora ele colocasse o nome em todos os animais, que é até hoje. O nome que Adão deu é até hoje. Então, pensa a inteligência deste homem, a sabedoria deste homem. Deus criou ele com a capacidade intelectual extraordinária. Ele usava 100% do seu cérebro. Ele era forte, mesmo depois de ter pecado, ainda viveu ao todo 930 anos. Nós não sabemos quantos anos ele viveu antes de pecar, porque eu creio que Deus não foi criando o jardim e ele pecando. Então ele viveu muitos anos sem pecar. Mas quando ele pecou, depois de pecar, ele viveu 930 anos. Olha para você ver. É uma força muito grande, muito extraordinária, porque Deus, ele deu essa força. No capítulo 5, no verso 5 diz assim: e foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Muitos anos. Deus, ele é maravilhoso e ele tem coisas grandes para fazer em nossa vida se nós obedecermos para ele. E havia perfeita comunhão com o Criador. Adão, ele era íntimo de Deus. Deus lhe falava. Deus falava com Adão todo dia. Olha, no capítulo 1, verso 28, e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Quero falar aqui algo bem interessante, que muitas religiões, eles falam, muitas pessoas, outros segmentos religiosos, eles falam que Adão pecou, Adão e Eva pecaram porque eles tiveram relação sexual. Isso não é verdade. A Bíblia não diz isso. Deus criou os dois, e aqui está o capítulo 1, verso 28, que fala: Deus os abençoou, eles foram casados por Deus, e Deus deu uma ordem: frutificai e multiplicai-vos, e enchei toda a terra, sujeitai a terra e dominai a terra. Ele deu o domínio da terra para Adão. Ele casou os dois, ele deu autoridade, porque ele mandou multiplicar. Não tem como multiplicar sem ter uma relação sexual.
e Deus mandou eles multiplicarem. Então Deus casou, Deus abençoou aqueles dois. Eles foram casados pelo próprio Deus. Então não foi esse o pecado foi de desobediência. Quando ele deu uma ordem para não comer do fruto do jardim, e eles comeram. Isso é o que conta na Bíblia, e nós temos que viver o que está escrito na Bíblia. Então eles tinham essa comunhão com Deus. Eles tinham esta comunhão com Deus, né? Eles andavam com Deus. Deus criou o homem para ter comunhão com ele, ser seus amigos. Deus lhe deu ordens expressas em Gênesis 2, 16 e 17, que Deus falou com ele. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim você comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Então, uma ordem expressa de Deus: não coma da árvore do jardim. Você pode desfrutar de tudo que tem aqui no jardim, menos desta árvore. Não é verdade? E o Senhor o visitava. Deus, ele visitava todas as tardes. Olha aqui no Gênesis 3, o verso 8. E ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela virada do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, porque todos os dias Deus visitava o homem. E o 9 ainda fala: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a sua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, escondi-me. Olha a tristeza de Deus. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comeste? Deus sabia que eles tinham pecado, né? Eles tinham pecado, e com ele todos nós. Não havia morte no tempo de Adão. Não havia morte. Adão e Eva desconheciam a morte. Não tinha medo, não tinha pavor. Você já pensou viver sem medo? Sem pavor, sem medo de doença, sem medo de enfermidade, sem medo de acidente, sem medo de coisa alguma, vivia livremente sem medo. Hoje nossas casas, nossos lares, é grade para todo lado, nós temos medo de sair na rua, medo de conversar com as pessoas, medo de tudo, porque isso foi implantado em nosso ser no dia que nós pecamos. Então Adão e Eva, eles não tinham medo. Naquela época não tinha morte, não tinha dor, não tinha sofrimento, então não tinha medo. A vida era uma promessa constante. Também não havia doença nem dor. Sua morada era o Éden, um lugar de delícias. Só havia paz, harmonia e alegria. Na presença de Deus só tem isso. E é o que nos espera. Todas essas delícias nos espera no porvir. Para onde nós vamos, não tem medo, não tem doença, não tem enfermidade, não tem acidente, não tem cão para nos atentar. Para onde nós vamos para a presença de Deus. Vamos andar na presença de Deus, mas para isso precisamos conhecer a palavra de Deus e obedecer. Obedecer a palavra de Deus. Conclusão. Esta era a situação do homem quando Deus criou. Um estado invejável, mas era necessário provar sua fidelidade a Deus. Por isso, no jardim do Éden, Deus colocou uma árvore, a árvore da ciência do bem e do mal. E disse ao homem e à sua mulher para não comerem do seu fruto. Era o teste de fidelidade, mas o homem não passou nesse teste. Ele não passou. Você sabia que a posição do crente em Cristo é muito mais privilegiada do que a de Adão? Adão era criatura, mas o salvo é filho de Deus. Pense nesta sua posição em Cristo Jesus. Quando nós aceitamos Jesus, nós saímos do reino das trevas para a gloriosa luz de Cristo. E as promessas que tem nesse livro chamado Bíblia são para mim e para você, de um paraíso, de uma vida com Deus, de andando com Deus, porque nós
Seria injusto, né, a gente viver aqui tantos anos com tantas agonias e morrer e não ser mais nada. Mas precisamos entender que através de Cristo nós temos uma vida eterna vitoriosa. É conhecer a palavra de Deus e buscar conhecimento de Deus, buscar intimidade com Deus, andar com Deus é um privilégio. Andar com Deus é um privilégio. Medite na glória que o homem tem de ser criado por Deus, em vez de ser descendente do macaco. Não é muito melhor ser criado por Deus? Saber que foi Deus que te criou, que você não é obra de evolução, que você foi criado por Deus, isso é um privilégio. Nós não somos evolução. Nós não somos descendentes de macaco de forma alguma. Nós somos servos de Deus, fomos criados por Deus. Você tem um espírito que o faz consciente de si mesmo. Você tem um espírito, mas o seu espírito precisa estar sujeito ao Espírito de Deus. Faça essa oração: meu Deus, eu submeto-me à direção do teu espírito para ser guiado por ele, para fazer a tua vontade em nome de Jesus. Eu convido o Senhor Jesus para morar dentro do meu coração. Que a glória de Deus seja contínua na minha vida. Me dê sabedoria, me dê entendimento da tua palavra. Faça essa oração, peça Jesus para reinar na sua vida. Convida ele para ser o seu Senhor, o seu Salvador, porque só ele tem vida eterna para você. Diga 2 qualidades antes de pecar. Quais? Pensa e imagine qual 2 qualidades que o homem tinha antes de pecar. Ele era inocente. Ele tinha uma força extraordinária, ele conversava com Deus, ele andava com Deus. Então, pensa como Deus é maravilhoso. De onde provém o Espírito Santo? Onde vem o nosso espírito? O espírito do homem foi criado por Adão, mas o Espírito de Deus, que nos tornou alma vivente, foi o Espírito de Deus que entrou ali naquele barro, em Adão, e deu vida. Deus nos deu vida através do seu sopro, é o que está na Bíblia. E você sabe quais as 3 partes constitutivas do homem? Corpo, alma e espírito. Nós temos 3 partes, que é o corpo, que é a alma e que é o espírito. Espírito, alma e corpo. Amém? Pai, em nome de Jesus, abençoa teu filho que está fazendo esta lição, esse estudo bíblico, que o crescimento dele seja grande na tua presença, que ele venha entender quem é Deus na sua vida, que ele venha entender o grande amor do Senhor para com toda a humanidade. Abençoa e traga paz, traga cura e renovo, em nome de Jesus. Amém?